É por isso que o Brasil será a próxima potência mundial. Ordem e progresso, o lema da bandeira brasileira, mas que para muitos não é aplicado na prática. O Brasil é a maior potência da América Latina e está entre as 10 maiores economias do mundo, mas parece caminhar em círculos de crise em crise. Tanta instabilidade levanta a dúvida. Nosso país pode, algum dia, atingir o tão falado potencial que tem e se tornar uma nação que se destaque entre as maiores do mundo? Pode sim, com certeza. Eu concordo. Não sei você. Será que você concorda que o Brasil pode ou não pode? Como esse feito pode ser alcançado? A resposta para essas perguntas você encontrará agora. Vamos que vamos, né? Apesar do lema positivista da bandeira, o Brasil amarga severas críticas de não possuir ordem nem progresso. Mas o que impede que um país de dimensões continentais, com vasta riqueza natural, e um povo trabalhador e inventivo... Na verdade, o povo brasileiro é trabalhador, é muito esforçado, mas esforçado mesmo. Para alcançar essa importância, fatores primordiais são necessários, como liberdade econômica, equilíbrio fiscal, segurança, estabilidade e até mesmo jovialidade, como veremos ao longo do vídeo. Para além disso, reconhecer e aproveitar as oportunidades do mundo atual, onde as peças do tabuleiro geopolítico estão todas mudando sua posição, é outro passo vital para o sucesso do país. O Brasil é conhecido por ser muito burocrático e com incontáveis e complexos impostos. A união desses dois fatores, a mais outros tantos, cria uma falta de liberdade econômica que atrapalha a vida de todos os brasileiros, Infelizmente, essa é a parte triste, né? especialmente quem deseja abrir um negócio. Diante disso, a Lei da Liberdade Econômica, que está em vigor desde 2019, deixou menos burocrático e mais ágil o ambiente de negócios por aqui. Com ela, empreendedores que visam exercer atividades de baixo risco não precisam mais de autorizações prévias para iniciar seus trabalhos. Caramba! Houve essa liberdade aí econômica. Salões de beleza e barbearias, escolas de línguas e borracharias, além de ter impulsionado uma imensa digitalização de serviços, com documentos e alvarás podendo ser efetuados virtualmente. Desburocratização é um passo importante rumo à liberdade econômica. E liberdade econômica é fundamental tanto para o crescimento de pessoas quanto para o crescimento de todo o país. Todos os países ao redor do mundo cresceram dando oportunidade para que sua população empreendesse e comercializasse suas melhores habilidades livremente. Mesmo a China, que é comandada pelo autoritário Partido Comunista, criou o ideal de socialismo características chinesa, que só são palavras bonitas para maquiar o fato do país ter se aberto ao comércio global. Com essas características de liberdade assistida para empreender, recebendo trilhões de dólares em investimento estrangeiro e praticando assim o capitalismo de Estado. Até mesmo invenções nascem da liberdade, muitas vezes na forma de startups, como as que inundam o Vale do Silício, nos Estados Unidos, sedes de empresas como Google, Facebook e Tesla. E como avaliar se um país é realmente livre economicamente? O método mais simples e usado para isso é pelo ranking do Índice de Liberdade Econômica, da Fundação Heritage Foundation. Vários são os critérios que o índice utiliza. Entre eles estão direitos de propriedade e eficiência judicial, saúde fiscal e carga tributária. E claro, os critérios mais conhecidos são de liberdade empresarial e trabalhista, que estão ligados à facilidade de abertura e fechamento de empreendimentos e firmar contratos. Além disso, os itens de liberdade de investimento e financeira estão relacionados ao grau de intervenção do Estado quanto à exportação e importação de bens, aos fluxos de capitais estrangeiros e à atuação das instituições financeiras. Diante desses critérios, qual você imagina que é a posição do Brasil no ranking que avalia mais de 180 países? Eu não faço ideia. Na primeira posição está Singapura, seguido pela Suíça, sendo que o país sul-americano melhor posicionado é o Chile, na 20ª colocação. Já o Brasil, adivinha só, não está nem entre os 100 primeiros. Nosso país aparece na posição de número 133. E o que isso significa? Que apesar da Lei de Liberdade Econômica ter melhorado e muito, o cenário de livre economia brasileira ainda existe um longo caminho a ser percorrido. E está sendo percorrido. A independência do Banco Central é um grande exemplo disso. A instituição agora manterá seu presidente e diretoria por um período de 4 anos, independentemente de quem vença as eleições em outubro, dando ao Brasil uma significativa estabilidade monetária e cambial. Com certeza isso vai dar muito, mas muito até. Não sei se vocês concordam. Dando essas áreas mais previsíveis para quem quer crescer aqui dentro ou quem quer investir no país. Isso é importante, pois tira a autoridade monetária das garras da classe política, que naturalmente é mais pressionada por medidas econômicas questionáveis
durante uma crise de popularidade. A tentativa do Brasil de se tornar menos inchado, no sentido de ter muitas empresas sob o controle estatal, também ganhou força no governo Michel Temer em diante, com o projeto de privatização da Eletrobras e dos Correios tendo surgido durante seu mandato. E recentemente, sob o atual governo, a privatização da estatal de energia foi concluída. Aliás, o tema privatização é bem delicado de ser tratado no Brasil, com grandes grupos contra e a favor da iniciativa. As privatizações e... Caramba, não sabia disso. Pessoal, me explica aí nos comentários. Vocês são contra ou a favor das privatizações? E por quê? Concessões não só de empresas, mas como de aeroportos, portos e ferrovias, tem sido uma ferramenta bastante usada pelos governos, até mesmo estaduais, para equilibrar os cofres do Estado e tentar melhorar a competitividade na economia brasileira. Liberdade e amizade. Toda essa desregulação da economia brasileira em prol do empreendedorismo, aliado a um esforço que, por vezes, é interrompido em busca de melhora das contas públicas, tem um outro grande objetivo: a visão que os investidores estrangeiros têm do Brasil. É importante ter amigos internacionais com ricos laços comerciais. Durante a crise de 2020, o mundo inteiro lançou medidas econômicas para socorrer a população e a própria saúde econômica. Naquele ano, nossa economia sofreu uma brusca queda de 3,8%. Porém, em 2021, o Brasil registrou um crescimento de 4,6%, repondo e superando as perdas com a crise de saúde. Isso ajudou na percepção estrangeira sobre o Brasil. E essa percepção, que já tinha melhorado significativamente no final dos anos 90 após o Plano Real, continuou melhorando no final da última década, após a maior recessão que tivemos na história, entre 2015 e 2016. E isso pode ser observado através do apoio dado pelos Estados Unidos e por Israel. Em 2019, a entrada do Brasil para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que é chamada de Clube dos Países Ricos. Contudo, o processo de adesão é demorado, pois o Brasil deve cumprir requisitos que servem como um avaliador. O Brasil entrou no lugar da Argentina, né? Aquele país pode entrar para a organização. Esses requisitos incluem liberdade econômica, reformas estruturantes e simplificação de impostos. O Brasil garante que já aderiu a 44% dos instrumentos da OCDE. Aderir ao órgão seria ótimo, pois facilitaria investimentos estrangeiros e traria juros mais baixos para empréstimos internacionais ao país. Mas o Brasil também está expandindo suas boas relações com a China. Tudo o que eu pensava sobre o Brasil não chega aos pés das informações que esse vídeo está me passando. Apesar de divergências ideológicas muito claras entre o atual governo brasileiro e o governo chinês, o volumoso comércio entre os dois países não diminuiu. A China é o destino de 31% das exportações brasileiras e é responsável por 21% dos produtos que importamos ao longo de todo o ano de 2021. Nosso principal parceiro comercial, à frente inclusive dos Estados Unidos. E o Brasil também mantém boas relações comerciais com toda a Europa. Nós integramos um acordo comercial com a Associação Europeia de Livre Comércio, composta por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Esse acordo contribuirá com o crescimento em 5,2 bilhões de dólares para o PIB brasileiro. Além disso, o Brasil saltou da 24ª para a 22ª posição no Índice de Confiança para Investimento Direto Estrangeiro, voltando ao patamar pré-pandemia. Essa percepção positiva quanto a certos aspectos brasileiros pode impactar até mesmo um outro setor da economia, do qual o Brasil deveria ser muito mais relevante do que é na realidade. Liberdade, paz e futuro. E esse setor é o turismo. Em 2019, a necessidade de visto para a entrada no Brasil de cidadãos dos Estados Unidos, do Japão, do Canadá e da Austrália deixou de existir, e o turismo de negócios teve uma alta de 14,7% já no primeiro semestre daquele ano. O Brasil é conhecido mundo afora por possuir cidades maravilhosas, com paisagens deslumbrantes, um povo acolhedor e uma culinária exuberante. Todos esses atributos favorecem um turismo forte, que ainda não existe no Brasil, mesmo com o crescimento já citado dos últimos anos. Dentre os motivos que contribuem para isso, sem dúvidas, a segurança pública é o tema que mais prejudica a imagem brasileira no exterior, o que acaba por impactar o turismo. Nosso país é perigoso. As casas brasileiras se destacam por muros altos e cercas elétricas, e câmeras de segurança estão nos requisitos obrigatórios dos condomínios. Grande parte da população tem medo de ser assaltada ou coisa pior ao sair de casa. Esse sentimento ganha respaldo pelos números.
Em 2017, o país registrou um total de 60 mil mortes violentas, o pior ano da série histórica. Mas existem sinais de melhora. Em 2021, o Brasil reportou um total de 41 mil assassinatos, sendo o melhor ano da história, e uma considerável queda de incríveis 30% em relação a 2017. Porém, nos primeiros meses de 2022, houve uma redução de 6% no número de homicídios dolosos. O Monitor Nacional de Violência, do site G1 da Rede Globo, diz que os motivos para essa expressiva redução são a profissionalização dos criminosos, pois as facções estão mais profissionais e gastando menos com mortes de rivais. Por outro lado, o governo federal argumenta que essas quedas consistentes ocorreram pelo aumento do número de armas de fogo legalizadas no território nacional. Segurança é um tema delicado. Empresas não desejam investir em zonas perigosas, portanto, elas privilegiam localidades com menores índices criminais. Ninguém gosta de colocar dinheiro onde não é seguro, que represente risco para seus funcionários ou seu patrimônio. No mundo atual, isso vale também para a Rússia e a Ucrânia. O Brasil deve se beneficiar no médio prazo por conta do conflito, atuando na substituição de exportações para a Europa de produtos que não são mais produzidos ou tudo o que você precisa saber sobre a economia do Brasil está neste vídeo. Não conseguem chegar ao mercado final e que antes eram fornecidos por Rússia e Ucrânia. No geral, os alimentos vegetais são um grupo que o Brasil tem plena capacidade de estender sua produção com aumento de terras cultivadas e uso de tecnologia, já que a nossa é a melhor do mundo no setor agrário, onde temos vantagens comparativas e absolutas contra todos os países. Citando apenas o exemplo da soja, a Ucrânia era a maior fornecedora dessa commodity para a Europa, mas o Brasil é o maior produtor mundial do item, o que o torna um substituto natural aos produtos do país do leste europeu. Além disso, o conflito tornou o Brasil muito atraente. E isso ocorreu porque muitos investidores tiraram dinheiro da Rússia, um país com economia emergente igual à nossa. Mas como o Brasil é internacionalmente conhecido por ser pacífico em termos bélicos, essa estabilidade ganha a simpatia dos investidores internacionais. Mas o Brasil tem um trunfo que é a pedra no sapato da Europa e dos Estados Unidos, e até da China: a jovialidade. A idade média do brasileiro é de Parabéns para todos os jovens brasileiros, então. 33 anos. A idade média de um americano e do chinês é de 38 anos. E a Europa tem a média mais impressionante de todas, 43 anos. Sendo que países como Portugal têm uma população com idade média de 45 anos. Esse envelhecimento dos americanos e chineses, e principalmente dos europeus, diminuirá bastante na próxima década a população economicamente ativa dos países da região, prejudicando o crescimento da força de trabalho e pressionando a previdência social. Enquanto o que mais preocupa os governos europeus é a pressão que esse envelhecimento acelerado fará sobre o sistema previdenciário do velho mundo, na China, a preocupação é da própria população, que não recebe tal benefício, ficando totalmente dependente da ajuda dos familiares. A China, com seus 1,5 bilhão de habitantes, até pouco tempo atrás, mantinha a autoritária política do filho único, que além de aumentar índices de mortes de meninas e bebês recém-nascidos e de abortos seletivos, fez com que a população envelhecesse rapidamente. E para resolver esse problema, o que o governo chinês decidiu fazer? Interferiu ainda mais na vida de seus cidadãos e implementou a política dos 3 filhos, que induz fortemente os chineses a terem 3 crianças por casal. Caramba! Fala sério. As possibilidades de um sonho. O Brasil tem incontáveis problemas. Políticos que só pensam em vencer as próximas eleições, economias questionáveis, criminalidade ainda em alta e, principalmente, um sistema de ensino que só supra o básico e, por vezes, nem isso. Mas a falta de visão a longo prazo é o que mais prejudica o país. Apesar disso, temos muitos outros indicadores de que ainda podemos dar certo, com liberdade para empreender e trabalhar, para inventar e para cultivar, com responsabilidade para saber que dinheiro não nasce em árvore e que nossos suados impostos devem ser usados com sabedoria e até com boas amizades ao redor de todo o mundo. Todos querem investir em um país livre, responsável, estável e pacífico. Esses são elementos imprescindíveis para um crescimento econômico com desenvolvimento da sociedade, que o Brasil ainda não possui, mas parece que estamos caminhando na direção correta, passo a passo. Sim, a inflação está muito alta e está encurtando o dinheiro no final do mês, mas estamos fazendo nossa parte, tanto que o famoso jornal americano The Washington Post
fez um artigo detalhado destacando como o Brasil estava mostrando para o mundo como superar a inflação. Em certos dias, pode parecer difícil de acreditar, mas existe solução para esse país. Com liberdade, responsabilidade e paz, tudo prospera. O Brasil tem capacidade para ser a maior superpotência mundial. Mas para isso, temos que primeiro cumprir o lema da bandeira. Este é o desafio que o Brasil tem a partir de hoje em diante.